Meus amigos e minhas amigas, o exercício da mediunidade livre é fundamental, assim como o exercício da espiritualidade livre. As duas se entrelaçam, porque a mediunidade está vinculada a todo o processo de espiritualidade. As duas caminham juntas. Não há espiritualidade sem mediunidade, e não há mediunidade sem espiritualidade. Andam de mãos dadas. E por isso mesmo, na minha trajetória no espiritismo, eu via muitos espíritas, às vezes, querendo se apropriar da mediunidade, serem os donos do saber em relação ao assunto, ou serem os guardiões da mediunidade. Outros querendo ser patrulhadores da mediunidade alheia. Não, a mediunidade é algo inerente ao ser humano, independente de religião ou de não se ter religião, de ser espírita, de ser umbandista, de ser candomblessista, de ser universalista. A mediunidade deve ser exercitada, estudada, exercitada e vivida, vivenciada, simples assim. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião em relação à mediunidade. Então, hoje em dia, eu vivencio uma espiritualidade livre. Consequentemente, o meu exercício da minha mediunidade também, obviamente, é livre. Livre em todos os aspectos, livre em todos os sentidos. Ou seja, eu não tenho patrulhador, não aceito patrulhamento, não aceito patrulhador, não aceito patrulhadora, não tenho censor, não tenho que me remeter à federação A, B, C ou D, à organização A, B, C ou D, a um conselho de magistrados, a um conselho de doutores. Não. Eu tenho que estudar e vivenciar a minha mediunidade. Aliás, eu acho que é assim que todos os médiuns devem fazer: estudar a parte teórica, porque infelizmente muitos médiuns vão diretamente para a prática e esquecem a parte teórica. E a parte teórica tem uma fundamentalidade muito importante. Muitos médiuns da Umbanda, ou muitos médiuns em geral, que nunca foram espíritas, né, acham que o livro dos médiuns é aquele livro só para espíritas, e não é verdade. O livro dos médiuns, como o próprio nome diz, é para os médiuns. É para se estudar a mediunidade. É para você entender, é, existem espíritos, o que são espíritos, é para você entender a natureza das comunicações, como tem lá o capítulo, é para você entender a identidade dos espíritos. Ou seja, é um manual indispensável, apesar de que hoje em dia eu diria que em termos gerais nem precisa você estudar o livro todo, mas existem alguns capítulos fundamentais que eu acho que todo postulante ao exercício da mediunidade, todo iniciante ou todo aquele que exercita a mediunidade em maior ou menor grau, ele deve estudar, como capítulos como esse. Lá no livro dos médiuns você tem a natureza das comunicações, a identidade dos espíritos, se faz um estudo sobre as obsessões, se faz um estudo sobre as evocações dos espíritos. Você vai poder ver a opinião de Allan Kardec sobre as evocações, né? Coisa que depois no meio espírita, no EPB, no Espiritismo Popular Brasileiro, depois as evocações ficaram meio que proibidas, né? Em alguns lugares não se dizia com todas as letras, mas se percebia que eram proibidas. Em outros lugares os dirigentes diziam não, porque o EPB, o Espiritismo Popular Brasileiro, passou a seguir muito mais Emmanuel do que Kardec. Basta ver os exórdios das casas espíritas. 90% dos exórdios das casas espíritas brasileiras são de Emmanuel. Então Emmanuel tem o poder de ser o maioral na espiritualidade do espiritismo no Brasil, né? Isso aí é uma realidade. O espiritismo no Brasil é emanuelista e não kardecista nesse aspecto. As pessoas não se voltam muito para a essência, para as obras fundamentais de Kardec. Mas eu estou querendo dizer isso só para mostrar que eu vivenciei tudo isso dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita, e por isso mesmo eu saí do movimento. E hoje em dia eu não sou mais espírita.
E, portanto, não sendo mais espírita, eu também não sigo necessariamente ou obrigatoriamente todos os postulados ou axiomas da codificação espírita. Não, eu não sou mais espírita. Então, se eu não sou mais espírita, eu não faço parte mais daquela bolha, daquela caixa, logicamente que eu não sigo mais todos aqueles axiomas ou postulados básicos ou fundamentais da doutrina da qual eu pertencia, do movimento que eu pertencia, que era a doutrina espírita, ligada à doutrina espírita, o movimento espírita e doutrina espírita. Então, hoje em dia, eu vivo uma espiritualidade livre. Tem um pezinho na Umbanda? Tem. Eu tenho uma afinidade muito grande com a Umbanda. Embora, confesso, nunca fui a um terreiro. Nunca fui a um terreiro, parece mentira, né? Nunca fui. Mas qualquer dia eu tenho interesse de ir. Porque eu tenho interesse de ir a tudo, a visitar tudo e a conhecer tudo. E eu sou livre. E quem é livre pode ir a qualquer lugar, como também pode não ir a nenhum. O bom de ser livre é isso. De viver uma espiritualidade livre é essa. Que você pode ir numa igreja um dia. Deu vontade de ir numa igreja, eu posso ir. Deu vontade de ir numa igreja católica, eu posso ir. Deu vontade de ir numa igreja protestante, eu posso ir. Deu vontade de ir num templo budista, eu posso ir também. Deu vontade de ir num terreiro de candomblé, eu posso ir. Deu vontade de ir num terreiro de umbanda, eu posso ir. Ah, não deu vontade de ir em lugar nenhum, eu não vou para lugar nenhum. A tendência maior é até essa, porque a gente não quer viver em caixas e não quer seguir mais nenhuma religião oficialmente. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho a liberdade de escolha. E, tendo a liberdade de escolha, um dia eu posso ir assistir uma missa se der vontade. Qual é o problema? Um dia eu posso participar de uma reunião no terreiro de candomblé, numa reunião no terreiro de umbanda. E aí a importância de se viver diante de uma perspectiva universalista, se colocando como um aprendiz, sempre um aprendiz da vida, né? Um eterno aprendiz, como diria Gonzaguinha, grande mestre da MPB, que tem a foto aqui atrás. A beleza de ser um eterno aprendiz. A beleza de ser um eterno aprendiz. Então, que maravilha ser um aprendiz, mas que maravilha também a gente exercer a nossa mediunidade com a certeza de que fazemos o dever de casa do estudo teórico, fazemos o dever de casa de autovigilância, de autoconhecimento, de identificar-se e se estudar-se psicologicamente, psicanaliticamente, de fazer as autoterapias, de buscar estar terapeuticamente bem e de ter a sua consciência livre e tranquila para o exercício do seu trabalho mediúnico. Porque o maior acusador ou o maior julgador ou o único patrulhador que deve ter da mediunidade é a própria consciência. É a patrulhadora máxima da mediunidade de cada indivíduo. Então, ao meu ver, a patrulhadora deve ser a própria consciência. Cada médium deve exercer o seu trabalho e fazer o seu trabalho. Uns podem gostar, outros podem não gostar, uns vão amar, outros podem odiar, porque a vida é assim. Ninguém gosta de todo mundo, né? Vai ter sempre gente que vai gostar, vai ter sempre gente que não vai gostar, mas o fato é a gente exercer com disciplina, com seriedade, com estudo teórico, com embasamento teórico e com a mente e a consciência tranquila do que se está fazendo. Erros podem acontecer porque nenhum médium é infalível, né? Isso eu aprendi com a doutrina espírita, com Allan Kardec. Então, aprendizados ficaram. Não existe médium infalível, não existe médium super-herói. Nem homem, nem mulher, ninguém. Aliás, o ser humano, por si só, é um ser errante, naturalmente. Então, erros podem acontecer, mas nunca por má fé, nunca por realmente querer prejudicar nada nem ninguém. E, naturalmente, hoje em dia, na vivência de uma espiritualidade livre e de uma mediunidade livre, eu recomendo para as pessoas buscadoras da espiritualidade, da mediunidade, fazer o seu estudo teórico, estudar o livro dos médiuns, sim, se não estudou, se não leu, leia, se não estudou, estude. Buscar outros livros também, que são interessantíssimos na questão da mediunidade.
E, logicamente, que em meio ao processo do turbilhão da mediunidade e num país de dimensões continentais como o Brasil, claro que vão haver charlatões, né? Charlatães, claro, claro que vão haver charlatões, claro que vão haver enganadores, falsos profetas, os falsos profetas, né? Que já estão anunciados há mais de 2000 anos. Logicamente que sempre haverão alguns distúrbios aqui ou ali, sempre haverão alguma má-fé aqui ou ali, sempre haverá alguma enganação aqui ou ali, alguma mistificação aqui ou ali, alguma fascinação aqui ou ali, sempre haverá, sempre houve e sempre haverá. Porque isso faz parte do processo, faz parte dessa terceira dimensão a qual nós estamos, dos processos nossos ainda de burilamento, de índole, caráter, dos aspectos morais, etc. Então, naturalmente que haverão erros, realmente erros, porque são erros comuns, normais, compreensíveis, e haverão charlatões, os enganadores. Isso cabe à própria população, cabe aos consulentes, às pessoas que procuram os médiuns, buscar fazer o seu juízo de valor em relação a isso, e cabe ao próprio médium, eu digo, aí sim, a consciência de cada médium como essa consciência que vai ser a coordenadora do trabalho e, em alguns momentos, a patrulhadora, vai patrulhar, vai organizar, vai fazer a sua autocrítica, né? vai mostrar aonde estiver algum erro de má fé. Pois é. É dessa maneira que eu entendo, é dessa maneira que eu visualizo, porque algumas pessoas me perguntam em off como é viver uma espiritualidade livre, já que é tão falada hoje em dia, espiritualidade livre, mediunidade livre, como é isso? Porque as pessoas também estão tão acostumadas a viverem aprisionadas dentro das caixas, né, que passaram a achar que mediunidade só pode ser vivida se for assim, se for daquele jeito, como o dirigente espírita me disse, como alguém me falou, como alguém disse, e etc. Não. Mediunidade é utilizada no mundo todo, sempre foi e sempre será. E sempre haverão enganos, erros, ou sempre haverá uma má-fé aqui e outra ali, porque isso faz parte do processo. Agora, só não podemos deixar de vivenciar a nossa, com a nossa dignidade e a nossa consciência tranquila. Isso é importante. E não temos que provar nada a ninguém. Não temos que provar nada a ninguém. Nós temos é que continuar a fazer o nosso trabalho e fazê-lo bem feito. Temos que provar a nós mesmos e a nossa consciência fazendo as coisas de acordo com nossos estudos, nossos embasamentos e com as nossas orientações espirituais que nós recebemos. Recebemos orientações espirituais e temos que segui-las. Não é que temos que segui-las, mas geralmente seguimos quando confiamos nesses espíritos que estão a guiar, a orientar o nosso trabalho. E se em algum momento sentirmos que estamos sendo enganados também por alguns espíritos, saímos de uma egrégora e vamos para outra egrégora, vamos para outra equipe espiritual, né? Enfim, é um trabalho de parceria da espiritualidade com os médios, né? E da mesma maneira que não existe médium infalível, também não é porque está desencarnado que você também sabe tudo. Os desencarnados não sabem tudo, como muita gente também pensa, né? Os desencarnados não sabem tudo, então eles também podem errar às vezes, eles podem se equivocar. Mas o fato é que, volto a falar, o importante é a gente fazer as coisas de acordo com o nosso embasamento teórico, com as nossas experiências práticas, vivenciais e com a nossa consciência tranquila do que estamos fazendo. Isso é que nós temos que fazer para dormir toda noite tranquilamente. E um outro detalhe que eu vejo também, as pessoas às vezes, ainda é uma polêmica, as pessoas falam sobre a questão da mediunidade ser cobrada ou não. Eu acho que hoje em dia, por eu não ser mais espírita e não viver mais dentro de uma caixa, eu não faço julgamento de ninguém em relação a isso. Eu não faço juízo de valor de ninguém em relação a isso. Por quê? Porque existem situações, casos e casos,
Tem pessoas que vivem, inclusive, unicamente dos trabalhos ligados à mediunidade. São profissões. E culturalmente, em outros países, tem a mediunidade cobrada. Normalmente, médiuns exercem essa mediunidade cobrada sem culpa, sem frases de efeito no ouvido para introjetar culpa. Vivem normalmente e fazem seu trabalho bem realizado. Outra coisa que eu percebi fora do movimento espírita é que existem algumas frases de efeito que não são verdadeiras. Por exemplo, de que só vai ter a companhia de bons espíritos se você não cobrar pela sua mediunidade. Não é verdade. Eu já conheci pessoas, eu já conversei com médiuns da Umbanda, médiuns de outras pessoas, que trabalham vendendo, entre aspas, negociando a mediunidade, sim, e com muita assertividade, com extrema assertividade, certo? E com boas companhias espirituais, sim. Com boas companhias espirituais, sim. Sabe por quê? Porque essa preocupação acabou sendo uma preocupação muito mais dos encarnados do que dos desencarnados. Nós encarnados, tão apequenados que somos, começamos a querer medir caráter, querer medir, fazer os nossos juízos e valores, porque fulano cobra, outro não cobra. Um cobra, outro não cobra. Um faz isso, outro não faz aquilo. Não tem nada a ver. A espiritualidade positiva, a espiritualidade benfazeja vai estar ao lado de quem trabalha sério, de quem trabalha com a sua seriedade, sendo cobrada ou não. Aí é que tá. Você pode fazer um trabalho sem cobrar e ser um trabalho cheio de mistificadores. Você pode fazer um trabalho sem cobrar e ser um trabalho ineficaz. Você pode fazer um trabalho cobrado e ser super eficaz e estar cheio de bons espíritos lhe acompanhando. Porque eles vão entender casos e casos, situações e situações. Não vão fazer juízo de valor em relação pelo fato de você cobrar. Eles vão lhe assessorar se você fizer um trabalho sério, se você fizer um bom trabalho. Então, o bom é fazer um bom trabalho, de acordo com a nossa consciência e com a nossa, por sermos livres pensadores e vivermos uma espiritualidade livre e uma mediunidade livre, ou seja, sem amarras, sem ter nenhuma organização, nem ninguém pessoalmente sendo patrulhadores ou pessoas julgadores, ou ter uma mesa de supostos orconculs, PhDs, para decretar quem é médium ou quem não é médium, quem é bom ou quem não é bom. Não. A mediunidade deve ser vivida e exercida naturalmente, sendo a consciência de cada um, aí sim, o que vai determinar se você está fazendo um bom trabalho ou não, se você vai colocar a cabeça no travesseiro bem ou não. Eu vejo hoje em dia de maneira muito diferente do que eu via quando eu estava dentro do movimento espírita, e que existia um juízo de valor muito grande dos espíritas em relação às pessoas que cobram mediunidade, aos médiuns umbandistas que faziam isso, ou de outras denominações religiosas, etc. Enfim, eu também vivia esse paradigma. Mudei esse paradigma, evidentemente. Não faço mais parte do movimento espírita e não sou um seguidor mais da doutrina espírita. Então, obviamente, eu não sigo mais os axiomas e as frases de efeito, nem do movimento, nem da doutrina, nem do que dirigente A, B, C ou D fala ou diz, nem do que o suposto dono da verdade ou PhD do assunto no Brasil, de Angola, de Marte, de Júpiter fala. Não, eu sigo minhas intuições, minhas inspirações, meu coração e a minha consciência, fazendo o meu trabalho. E assim eu digo que cada um de vocês exerça a sua mediunidade, e assim, de maneira livre, de maneira tranquila, com a sua consciência. Agora, se você não tiver com a sua consciência tranquila, aí eu sugiro que você não se envolva com isso. Não se envolva com a mediunidade. Exerça uma espiritualidade sem necessariamente se envolver com a parte mediúnica. Mediunidade vai exigir algumas coisas
dos médiuns, claro. Disciplina, estudo, autoconhecimento, autocrítica e consciência tranquila, sem dúvida alguma. Mas não concordo que a gente continue, mesmo vivendo uma espiritualidade livre, com os pensamentos cristalizados, engessados do tempo que estávamos nas caixas. Não. Se nós sairmos das caixas, nós temos que mudar os paradigmas, mudar o modelo, mudar a forma de pensar. Não adianta eu não pertencer a caixa nenhuma e continuar pensando como a caixa A, B, C ou D. Senão, é como se eu estivesse fora, mas eu estou dentro. Estou dentro, estou fora. Como é que é isso? Vai ficar uma relação esquizofrênica, né? Então, eu aconselho para você que está... Se você deixou o movimento espírita, se você não segue mais o espiritismo, você não tem mais obrigação nenhuma de seguir postulados e axiomas espíritas, nem frases de efeito que seu dirigente falava, ou que alguém falava, ou que algum PhD do assunto A, B ou D dizia. Você tem que seguir o seu coração, sua intuição e sua consciência. Você é livre. Você agora é um livre pensador, exerce uma espiritualidade livre e uma mediunidade livre. Isso é que é muito importante. Reflitam sobre isso. Pensem sobre isso, que é muito importante. Certo? Era sobre isso que eu queria falar. Sobre a mudança de paradigmas para aqueles que seguem agora uma espiritualidade livre. Porque eu não posso viver uma espiritualidade livre pensando ainda como ex-católico, como eu era católico, ou como eu era espírita, ou como eu era protestante, ou como eu... Não. A espiritualidade livre, você pode até se afeiçoar com algumas coisas de algumas religiões. Você vai se afeiçoar. Algumas coisas você vai sintonizar. Mas você não tem a obrigação mais de pensar como pensava. Aliás, é natural que você agora pense diferente, já que você saiu das caixas e vive uma espiritualidade livre. Ok? Era sobre isso que eu queria trazer essa reflexão sobre espiritualidade livre e mediunidade livre. Um grande abraço. Se você gostou, deixa o like. Não esqueça o like. Muita gente assiste o vídeo e esquece o like. Comente, dê a sua opinião, dê o seu comentário. Concordando ou discordando, respeitosamente, estamos aqui para ouvir a todos. Desde que haja respeito e educação. Certo? E é um canal para livres pensadores. E quem exerce espiritualidade livre, com uma perspectiva universalista, compartilhe o vídeo, manda para alguém, se inscreve no canal. Se ainda não for inscrita no canal, se inscreva. Se não for inscrito, se inscreva, é muito importante. Um grande abraço a vocês e muita paz. Aprendamos a viver sobre novos paradigmas. A espiritualidade livre exige de nós novas formas de pensar e novas formas de vivenciar a vida, a própria vida, e vivenciar a espiritualidade de uma maneira mais leve, mais serena, e pensando em nós, no nosso autoconhecimento e no nosso processo, e esquecendo um pouco os outros. Ah, mas fulano de tal faz isso, fulano faz... Eu não sei. Eu não sei, nem quero saber. Eu só quero saber do que eu faço, como eu faço, do jeito que eu sei que eu faço. Meu coração e minha consciência são meus guias. Um grande abraço a todos, além da espiritualidade, que observa tudo. Um grande abraço a todos, muita paz, muito axé, bom dia para quem for de bom dia e boa noite para quem for de boa noite.